como eliminar intenções negativas. Gente, olha só. No vídeo passado, a gente abordou sobre a ressurreição dos mortos. Como o corpo ele se levanta na ressurreição dos mortos. Não é isso? E deixamos bem claro que tudo isso é simbólico. Tudo isso é muito simbólico. Nada é literal. Está escrito daquela forma, tudo bem. Mas não é assim que se interpreta. Não é de forma literal que se interpreta. É todo um sentido oculto, secreto, fechado, cabalístico por trás do que está escrito ali. E o que significa isso então? Significa eliminar intenções negativas, né? Então, de repente, a pessoa tem todas as intenções negativas que ela teve no passado, ela precisa, de uma forma ou de outra, eliminar isso. Né? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar, como eliminar intenções negativas. Meu nome é José Carlos Oliveira, sou psicoterapeuta de abordagem holística e pesquisador, estudioso na área cabalística, na Torá, nos escritos judaicos. Então hoje nós temos um tema muito legal, muito interessante. Vamos para a vinheta. Gente, olha só que interessante. Uma pergunta. A pessoa pergunta, por exemplo, mas como que eu posso eliminar as intenções negativas? E como que eu posso eliminar as coisas internas que estão atrapalhando a minha vida? De uma forma ou de outra, como é que eu faço para eu me libertar dessas coisas pesadas, negativas, que me atrapalham o caminho espiritual? A primeira coisa a ser feita é o chamado Tzimtzum. Em hebraico, Tzimtzum ele significa vazio. O Tzimtzum significa um vazio. Significa uma renúncia plena, completa. É um vazio. E para gerar esse vazio, a pessoa tem que chegar à conclusão. Você precisa chegar a uma conclusão de que você precisa se organizar internamente, organizar os seus pensamentos, organizar suas palavras, organizar as suas ações. E desta maneira, você passa de uma forma ou de outra a parar com as intenções negativas. Então, quando você toma essa decisão de parar com intenções negativas, o que acontece dentro de você? É um vazio. É um processo que ocorre dentro da gente, um processo de ressignificação. Você vai passar a dar um significado. Porque tem um detalhe interessante. Olha só. A mente humana, quando você gera algum tipo de hábito ou algum tipo de pensamento, um conceito, uma ideia, qualquer coisa que é gerado de fora para dentro ou de dentro para fora também, né? Mas de fora para dentro, alguma ideia, um conceito, uma opinião, uma crença, qualquer coisa, não importa, que entra na tua mente, ela gera, ela cria, ela se estrutura em plataformas. E essa plataforma de uma nova estruturação, de um aprendizado, ou de uma fé, ou daquilo que você acredita, ou que colocaram na tua mente para você acreditar, formou na tua mente uma base, uma solidez, uma estrutura. Está lá na tua mente aquilo. E aquilo vai tender a girar, ou seja, a ter hábitos, a pegar hábitos, a formar uma opinião solidificada sobre aquilo. E é formado? Sim, é formado. Você tem aquela opinião sobre aquilo, ou a tua fé, isso é inabalável. Isso é inabalável. Então a tua mente passa a formar
dessa maneira e é assim que são formados. É dessa forma que é formado os hábitos. Todos os hábitos que chamamos muitas vezes hábitos é uma coisa, vícios são outros. Os vícios são vícios está numa plataforma mais de dependência do cérebro, da bioquímica, daquilo que você ingere ou tem, do que uma ideia que formulou um hábito. É diferente o hábito do vício. Mas passando a régua, tanto o hábito quanto o vício, nesta forma de ver, eles são repetitivos e exigem que se repetem o tempo todo. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que os pensamentos negativos, eles são repetitivos, eles se repetem o tempo todo e eles precisam ser alimentados por essa repetição. Não é? Então o que acontece? Quando você põe na tua cabeça, eu vou mudar a minha vida, e para você chegar nesse termo, você precisa primeiro mudar os seus pensamentos. E para mudar os seus pensamentos, primeira coisa, antes disso, você tem que mudar a sua intenção. É a intenção, a coisa mais importante, existente na espiritualidade, gente. Nunca esqueça disso. É a intenção. A intenção é a base sólida das propriedades espirituais, que vem antes de pensamento. Porque quando você tem um pensamento, porque você, por trás desse pensamento, tem uma intenção. E a intenção é que é válida. É a intenção. Se você tem a intenção de fazer isso ou fazer aquilo, é isso que está valendo na parte espiritual, inclusive nas leis terrenas também. Quando a pessoa comete algum crime, a pessoa comete algum dano, a pessoa comete alguma falha, alguma coisa relacionada aí em que ela é processada, em que ela é intimada a comparecer na justiça e blá blá, essas coisas que eu não entendo. Então, o que vai valer? A intenção que ela teve. Se ela teve intenção, a pena é maior. Então, o que eu quero dizer? Quanto maior a intenção, maior é o pecado. Quanto maior a intenção, maior é a santidade. Se você tem intenções puras, intenções boas, intenções de amor, de bondade, de doação, de conceder, intenções de outorga, então a tua intenção é boa. Se você tiver intenção de eliminar pensamentos negativos, intenções negativas que ficaram encaroscadas, que ficaram alicerçadas lá no teu passado e que viraram uma base tão forte, e essa fortaleza que está dentro de você é que determina seus pensamentos, palavras e ações, e para modificar isso não é brincadeira, não é fácil, porque você está acostumado, é como as células de gordura estão acostumadas a ingerir carboidrato, a se beneficiar do carboidrato. Então, você tem que comer carboidrato. Você tem que comer açúcar, você tem que comer tudo aquilo que vai gerar açúcar no sangue. Você tem que ingerir glicose o tempo todo. Então, o teu organismo vai estar satisfeito. As células de gordura vão estar super satisfeitas enquanto você estiver ingerindo o carboidrato, que se transforma no açúcar ali no sangue. Tenta parar para você ver só o que acontece com o teu organismo. Para de comer carboidrato. Claro que você vai emagrecer, sem dúvida nenhuma, né? Mas tenta parar para você ver. Primeiro que vai ser muito difícil você parar. Vai ser impossível? Não, não é impossível. Vai ser difícil. Por quê? Porque o organismo está acostumado a ingerir carboidrato. Então é dessa forma que o organismo vai se comportar, sem dúvida nenhuma. E ele vai pedir, como o cérebro de uma pessoa que tem o vício de uma cocaína. Ele vai pedir a substância ali, ele vai pedir aquela substância química que o organismo, o corpo, a mente, o cérebro, na região hipotalâmica ali, né, está acostumado, está viciado a obter. Então ele tem dependência disso aí, por isso que chama dependência química, do agente químico da cocaína. Então o cérebro ele quer, tenta parar, não dá para ele, para você ver só o que acontece. Uma abstinência. E o que acontece? Um vazio terrível, acontece um vazio. É esse vazio que na linguagem cabalística e judaica é chamado de tzimtzum. O que é isso?
é esse vazio, esse sentimento de vazio, é esse sentimento, é essa sensação de que está faltando algo, está estranho. Eu quero comer, eu estou com fome, estou desesperado. O carboidrato, por exemplo, estou desesperado pelo carboidrato. Então você quer devorar tudo que tiver de carboidrato na frente. A pessoa é viciada em cocaína, ela quer porque quer cheirar cocaína, ela quer, não tem outra coisa. Ele é capaz, essa pessoa é capaz de colocar à prova qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de... Então o vício, ele se torna uma dependência. Ele se torna dependente, o cérebro se torna dependente daquilo que é viciante. E tudo aquilo que vicia é prazeroso. Então o cérebro, ele é dependente do prazer. Então quando você corta tudo isso, você entra num vazio. E é esse vazio que a gente chama de Tzimtzum. É esse vazio que a gente chama de Tzimtzum. Ou seja, então é Tzimtzum Aleph, né? Porque é a primeira restrição. O Tzimtzum significa restrição. Você entra numa restrição, como uma restrição de alimento, restrição de droga, quando a pessoa é viciada em droga. Quando ela entra no Tzimtzum da droga ou da alimentação, acontece o que muitos clínicos falam, enfim, a clínica médica, a clínica psicológica, a clínica psiquiátrica, fala sobre abstinência. E é essa abstinência que o indivíduo fica desesperado. Ele quer porque quer. Só que nós estamos falando de uma forma espiritual. Eu dei alguns exemplos de forma física, mas a gente está num conhecimento espiritual. Então, essa restrição vai ser restrição de intenções negativas. Restrições de intenções negativas. E para esta restrição de intenção negativa, você precisa agir com a tua vontade. Primeira coisa, forçar a barra. Aí como é que eu faço? De repente, qualquer momento, ficar vigilante o tempo todo, para que a qualquer momento você passe a modificar aquela intenção. Você na hora percebe que aquela foi uma intenção negativa, você já muda. Mentalmente você já muda ela. Muda completamente. Com esse hábito, com essa força de vontade, com essa pressão que você faz, o cérebro vai pedir a intenção negativa, porque ele quer. Só que você está forçando mudar isso. O cérebro vai mudando? Vai. Ele vai mudando. Então você tem que colocar força. E colocando força nessa mudança, com o tempo, gradualmente, de forma paulatina, o que acontece? Você ressuscita dos mortos. Entende? É isso. Tá? Então, de que forma que eu ressuscito dos mortos? De que forma que eu transformo? De que forma que eu modifico tudo isso? Né? Revivendo tudo aquilo que é positivo, otimista, alegre, intenções puras. Tá? Então, é aquela história que a pessoa passa a reviver aquelas intenções negativas, né? A pessoa passa a viver essas intenções negativas. No começo é difícil, e talvez você não consiga isso 100%, porque é difícil, o cérebro vai pedir. Mas, mesmo que você construa isso de forma, por exemplo, 100% são as intenções negativas, mas você torna ela 1%, ou seja, 99%. E 1% você entra com intenções positivas, intenções puras, intenções boas. Desse 1%, você vai gerando 2%, mais para frente vai treinando. Percebe, gente? O cérebro precisa de treinamento. Nosso cérebro é animal, ele precisa de treinamento, de treino. Como um hamster, um rato de laboratório, ele precisa de treinamento. O nosso cérebro também precisa de treinamento. Por isso que na faculdade de psicologia tem o chamado biotério, que é o laboratório de pesquisas. E lá é feito pesquisas com ratos,
para entender o comportamento humano. Ah, então você quer dizer que o cérebro de um rato é semelhante a um cérebro humano? O que eu quero dizer é que o comportamento e as atitudes que um rato tem ao beber água, ao sinal da luz, o cérebro humano também tem. Então, para que você possa corrigir qualquer coisa que você queira, primeiro você tem que treinar o teu cérebro na via contrária, aquilo que você quer mudar. Entende? Então você passa a corrigir 1% gradualmente e com isso você vai chegando ao altruísmo. Você vai corrigindo as intenções egoístas para intenções altruístas. Antes era 100% de intenção egoísta, agora já não é mais, é 99%. Depois vai para 98%, 95%, vai para 80%, vai para 70%, vai para 50%, vai para 40%, vai para 20%, vai para 10%. E depois dos 10% ele se torna 100% altruísta. Percebe? É paulatino, é gradual. É isso que significa a ressurreição dos mortos. É isso que significa você sair da escuridão, você sair das trevas. Não é assim um passe de mágica, uma coisa. Não. Você sai da escuridão, você sai das trevas e vai para a luz completamente. Você sai das trevas da ignorância, do não conhecimento, para a luz, ou seja, para o conhecimento, para o amor, para a bondade, para a eternidade. Né? Você passa a ter 100% de intenções de permitir, de dar, de conceder 100% de intenções de outorga. E quando você passa 100% de intenções de outorga, ou de dar, ou de conceder, você se equiparou com o Eterno, com o Criador. Porque o Criador e o Eterno é 100% outorga. Ele nunca pensa em si mesmo, ele sempre vai pensar para o outro. Tá bom, gente? Aí ficou a dica para vocês e com certeza, ó, fica aí com a gente no nosso canal que tem muitas coisas bacanas e legais para serem passadas para vocês e logo mais, possivelmente, se não for no próximo vídeo, vai ser no outro que a gente vai iniciar aulas fantásticas da Kabbalah. Tá bom, gente? Grande abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.